espiritual. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado, carinhosamente, que Deus não quer que você seja um anão espiritual. Irmãos, eu vou repreender aqui em nome de Jesus. Você nunca será um anão espiritual. Porque se você for um anão espiritual, Deus vai poder te usar. Porque há coisas que Deus só pode fazer na sua vida quando você desenvolver, quando você crescer, quando você amadurecer. Nenhum pai coloca a sua herança na mão de menino. Escute isso. Não sei se o Espírito vai nos levar para isso, mas eu creio que essa noite o Espírito vai nos levar para isso. Nenhum pai coloca a sua herança na mão de menino. Nenhum pai dá o seu dinheiro para um menino administrar. Nenhum pai dá os seus bens para um filho que não tem maturidade. Porque senão ele vai desperdiçar os bens. Senão ele vai pôr tudo a perder. Então você precisa amadurecer, irmãos, porque Deus precisa de você. Você é parte da igreja. Você não é membro do Ouvir e Crer. Você é membro do corpo de Cristo. Amém, queridos? Se você estudar a palavra igreja no original grego significa chamados para fora. Nós fomos chamados para fora de um sistema. Antes de você conhecer o Senhor, você estava num sistema chamado mundo. A Bíblia fala de 3 mundos. O primeiro mundo que a Bíblia fala é tudo que foi criado, cosmos, toda a criação. A Bíblia chama isso de mundos, está lá no Salmos. Segundo mundo que a Bíblia relata são as pessoas, porque Deus amou o mundo. Está falando de pessoas. João 3,16, né? Talvez o texto mais conhecido de todos os crentes. Mas a Bíblia fala também de um terceiro mundo, que o apóstolo João diz assim: filhinhos, não ameis o mundo. Espera aí, como que é isso? Deus amou o mundo e eu não posso amar o mundo? Deus amou e está mandando eu não amar? São mundos diferentes. O mundo que Deus ama é as pessoas. E o mundo que você não deve amar é esse sistema pecaminoso, criado, projetado e executado pelo diabo. O mundo do pecado, o mundo da prostituição, o mundo da TV corrompida, o mundo da pornografia na internet. Esse mundo que é corrompido, você não pode amá-lo, porque de lá Deus tirou você. Igreja significa chamados para fora. Diga comigo: eu fui tirado do mundo. Diga: eu fui chamado para fora. Amém, irmãos? Para sarar as pessoas que estão no mundo. Escute o que eu vou dizer. Quero ler um texto com você, que eu talvez até já li, mas eu quero ler novamente. 1 Coríntios capítulo 3. Queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler só um versículo por enquanto, porque nós vamos tratar disso esses 2 dias aqui. Irmãos, eu vou profetizar aqui uma igreja amadurecida nessa cidade. Queridos, enquanto você vai abrindo, eu digo muito isso aos pastores. Por que Deus deu vida no Espírito para o Ouvir e Crer? Por que Deus nos entregou essa visão de vida no Espírito? Que não é uma visão de Dave Roberts, que não é uma visão de Heber Rodrigues, nem de Geraldo, nem de Suzano. É uma visão da palavra. Diga comigo: vida no Espírito. Todo mundo que ele falar vai para o céu. Vida no Espírito. Viu como funciona? Vida no Espírito não é uma invenção do Ouvir e Crer. Diga: vida no Espírito está na palavra. Amém? Então eu acredito que Deus nos deu essa visão, porque a unção do Ouvir e Crer, irmãos, é restauração. Não adianta. Ouvir e Crer atrai crente velho de igreja, não no Espírito. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Deus nos deu uma graça para recuperar os machucados, os feridos, os abandonados. Querido, escute o que eu vou te dizer. O Brasil já tem hoje mais pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. Gente que um dia passou por aqui, gente que um dia se batizou nas águas, gente que um dia ministrou louvor, gente que um dia usou microfone
espalhada no mundo. A revista Ultimato e a revista Veja fez algumas reportagens. A reportagem da Veja era os sem igrejas. Pessoas que um dia estiveram no nosso meio, mas que hoje estão em casa, feridos com pastores, machucados com o sistema de igreja, feridos com irmãos, revoltados com dinheiro, gente machucada, gente doente, que recebeu o Evangelho, mas não desenvolveu práticas espirituais, não amadureceu. Queridos, eu estou aprendendo, amanhã eu vou pregar sobre os 3 tipos de crentes que tem dentro da igreja, ou melhor, os 3 tipos de pessoas que tem dentro da igreja. Eu estou entendendo uma coisa, irmãos: se você não amadurecer, você não vai aprender a sofrer o dano. Na obra de Deus nós temos que aprender a sofrer o dano. Nós temos que aprender a sofrer pelas pessoas, por amor às pessoas. Se você não amadurecer, você não vai aprender a perdoar. E não perdoar é dependente esperar o outro morrer. Escute isso. Isso é a palavra de Deus para vocês essa noite, querido. Não perdoar é dependente esperar o outro morrer. Eu não carrego ninguém preso dentro de mim, irmãos. Eu libero todo mundo em nome de Jesus. Eu não vou prender ninguém dentro de mim, porque eu não vou adoecer o meu espírito, eu não vou adoecer o meu coração. Se o Senhor permitir, amanhã à noite nós vamos entrar um pouquinho nessa questão de você cuidar do seu íntimo, você cuidar do seu coração, para você não adoecer. Porque na igreja, irmãos, tem problema. Seria excelente se a igreja fosse feita só de anjos, né? Não é? Seria bom se a gente convertesse e virasse anjo. Onde você vai? Vou pro banheiro. Como você vai? Vou voando. Botando o banheiro. Diga comigo, mas a igreja, todo mundo, aquele jeitinho que fala para o céu, mas a igreja é formada de pessoas, de gente. Agora diga bem forte: e aonde tem gente, dá um sorriso para mim. Não tem problema. A irmã já recebeu a revelação. Não vai de novo. Onde tem gente, tem problema. Aqui nós temos níveis de maturidade nesse lugar, queridos. Níveis de maturidade. Aqui nós temos níveis de fé. Fala em Romanos 12, Paulo ensina sobre os níveis de fé. Aqui tem pessoas que têm maturidade para perdoar, mas aqui tem pessoas que não têm maturidade para perdoar. Eu acredito que um dos ensinos mais importantes, irmão, eu não estou aqui me exibindo, em nome de Jesus, mas eu acredito que um dos ensinos mais importantes hoje para a igreja é maturidade. Ensinar a igreja a crescer no Senhor. Amém, queridos? Amém. Aqui no versículo 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino. Sim, olha na sua Bíblia, 1 Coríntios 13, 11. Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e agia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Alguém aqui tem a Bíblia King James? Alguém tem? Isso é King James? Tá. A King James tem só um negócio um pouquinho diferente, mas é tremendo. Quer ver? Pode ler. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Diga comigo: deixei para trás as atitudes próprias de criança. Mais uma vez: deixei para trás as atitudes próprias de criança. Queridos, a fase de criança, você passa por ela, e não é errado. Quando você nasce de novo, quando você conhece o Senhor, nós pastores chamamos você de novo convertido. Paulo chama você de bebê espiritual. A fase em que você é bebê espiritual, há uma fase em que você é criança espiritual. Não há nada de errado nisso, irmão. Tem pessoas aqui que estão nesse processo. Você ainda é um bebê espiritual. Até hoje você está fazendo nas fraldas. A gente aqui que é um bebê, que nós temos que cuidar dele, porque ele não consegue fazer nada sozinho. Os
bebês são assim. Eles não conseguem fazer nada sozinhos. Eles são dependentes. É por isso que na igreja tem que existir pastores, e sobretudo pastores de apacentamento. Deixa eu te falar uma coisa, abrir um parênteses aqui. A igreja hoje está padecendo, irmão, porque ela não tem pastores de apacentamento. Tem pastores que o pau senta, mas não que apacenta. Tem pastores, irmãos, que gostam de púlpito e de microfone. Eu não sou pastor. Deus não me deu essa graça. Deu uma saída. Deus não me deu isso. Que Deus me te ama, né? Vocês são valentes, viu? Porque Deus não me deu essa graça. Mas por eu não ter entendimento, eu tentei ser pastor, irmãos. Tem nada mais triste do que você tentar ser o que você não é. Você vai sofrer demais, irmãos. Eu fiquei 4 anos tentando ser pastor. Sofri mais que quando eu era ímpio. Até eu entender que eu não era. E é todo um processo que eu vou testemunhar para os irmãos daqui para domingo. Mas não é errado a fase de bebê. Porém é errado ficar na fase de bebê. Posso ouvir um amém? Amém. Não é errado a fase de criança, tem que existir. Porém é errado você sempre ser uma criança espiritual. Tempos atrás o Heber me pediu para fazer uma visita com a família e eu fui. E a família tinha vindo, se não me lembro, de São Paulo, não me lembro exatamente. E aí a senhora sentou assim, uma senhora jovem ainda, o marido dela do meu lado, eu sentei no sofá, começamos a conversar. Aí chegou um filho dela, menino assim de uns 11 para 10 anos, eu imagino, até menos um pouco. E o menino entrou correndo no nosso meio assim, a mãe estava com a perna aberta, ele entrou entre a mãe assim, enfiou a mão dentro do sutiã da mãe, tirou o peito da mãe, colocou a boca. Irmãos, quando eu olhei aquilo, foi Satanás. Meu Deus! É aquele cavalão mamando a mãe. E ela percebeu que eu fiquei escandalizado. A mulher percebeu. Quem não escandaliza, irmão? Porque aquele menino não pode ficar mamando a mãe. Você já viu crente que não consegue andar? Ele gosta de mamar em pastor. Ele gosta de mãozinha na cabeça. Qualquer problema, chega o pastor. Aquele cavalão, aquele canetão grande, que era para parar de dar trabalho, mas está atrás do peito do pastor. Não gosta. Irmão, joga a mamadeira fora, em nome de Jesus. Tem gente que já está na fase de jogar a mamadeira fora. Toma vergonha na tua cara, irmão. Gente que não consegue se libertar do peito do pastor. Esse pastor tem o peito na mão. Diga comigo, não é errado a fase de bebê. Eu digo para o seu irmão, mas ficar sendo um bebê a vida inteira é errado. É errado você ser criança por um tempo, isso é normal. Tem as fases da maturidade, tem as fases do crescimento, mas é errado, irmão, você ficar anos na igreja como criança. Eu encontro muitos cristãos assim. Eu dou muito meu testemunho nas igrejas. O Heber até um dia ele falou, rapaz, mas você vai dar o testemunho de novo. Eu falei, vou. Porque a maior pregação sua é aquilo que Deus fez na sua vida. Pode aplaudir a palavra. Quando alguém chamar você para pregar, você que ainda não, ou talvez você não é chamado para ser pregador, eu sou chamado para ser pregador, irmãos. Meu ministério é o ministério da palavra. Eu vivo viajando, eu viajo o ano inteiro. Eu prego cedo, à tarde, à noite, acho pouco. Porque é o dom que opera em mim. Quem entende isso, diga amém. Mas eu não sou pastor. Coloca uma ovelha perto de mim. Irmãos, eu não aguento crente. Me perdoe. Aqueles crentes que sentam na frente e começa aquela história, aquela ladainha. Aí ele volta lá no bisavô dele. E começa a contar. Aí fica aquela história. E que vai me dando uma fadiga. Eu vou... Eu pego um pedaço de pau, pá, na cabeça dele. Porque eu não dou conta. Eu não sou pastor. Rafael não, Rafael é pastor. Pastor de apacentamento. Rafael fica lá contando a história, Rafael. Amém, queridos. Glória a Deus. Oh, que pena. Misericórdia. Tem 2 horas que o miserável está falando e ele está lá. Aí pega, coloca no colo, né? O pastor é assim.
Angélica doida. Oh, querido. Quando eu converti, tinha uma pastora na minha igreja, no sentido literal da palavra. Aquela mulher muito carinhosa, muito cuidadosa. Eu me lembro que eu era novo convertido, entrei no corredor da igreja assim, ela veio e me deu um abraço. Ô Geraldo, não vim convertido, eu estava nas fraldas ainda. Ela veio e me deu um abraço. Ô Geraldo, que bom que você veio no culto, você é muito importante para nós, eu te acho um homem nobre. Irmãos, eu derreti, minha esposa ficou atrás, falou, espera que você é um ser humano, daqui a pouco eu volto ao normal. Diga comigo, ovelha, ama, pastor. Ovelha não gosta muito de profeta, não. Eu sou profeta, eu sou pregador profeta. A galera não vive que gosta muito de mim. Porque o profeta é diferente do pastor, não é? Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui de maturidade. Eu tenho muita coisa para falar e se eu não vigiar, eu falo de forma descoordenada. Eu quero seguir aqui a unção do Espírito, amém, queridos? Então diga comigo, não há nada de errado nas fases. Diga, o errado é parar numa fase. Eu libero uma palavra que você não vai parar em nenhuma fase da sua vida espiritual. Você vai concluir, irmão. Amém, queridos? Paulo não parou. Paulo não parou em nenhuma etapa. Ele disse, olha, quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino e achei com o menino. Mas quando eu desenvolvi, quando eu cresci, quando eu amadureci, essa palavra maturidade, queridos, ela não existe em nenhum livro, a raiz dela não é em nenhum idioma da Bíblia. Ela não existe no grego, nem no hebraico, nem no aramaico. Ela tem a sua raiz no latim. Maturidade significa aquilo que chega no tempo certo. Diga comigo, maturidade é aquilo que chega no tempo certo. Você não pode conversar com um adulto, não conversa criança. Você viu aqueles crentes que está tendo na igreja, você conversa com ele, mas a conversa dele é de uma criança espiritual? O que aconteceu com ele? Ele não desenvolveu as etapas, as fases corretas. Ele não amadureceu. Ele cresceu fisicamente, mas ele ficou lá, a sua alma, a sua vida espiritual está lá embaixo ainda. Ele é um bebê ainda. Por isso a gente tem que ter paciência com a igreja, irmãos. Porque nem todos obedecem. E nem todos buscam os caminhos da maturidade. É interessante essa questão de Paulo falar que a criança, ela pensa de um jeito, ela fala de um jeito, ela age de um jeito. Ou seja, ela dá resposta de acordo com a sua idade espiritual. Você conversa com as pessoas e você consegue analisar a maturidade delas. Tem gente que você vai conversar, você tem que abaixar o nível. Por quê? Porque ele não responde no seu nível. Ou o contrário. Você vai conversar com pessoas que têm um nível maior do que o seu. Aí ele rebaixa. Porque você não tem o nível espiritual dele. Não é? Eu gosto demais de andar com o pai do Éder, pastor Zé Rodrigues. Eu gosto de ouvir ele, conselhos dele. Aquele homem é um homem maduro, irmão. 77 anos de idade. Tem 50 anos que ele estuda a volta de Jesus. Um homem amadurecido. Você anda com ele, ele fala pouco, mas o que ele fala acrescenta. Posso ouvir um amém? Amém. Maturidade. Ó, diz, quando eu era menino, eu falava com o menino, agia com o menino, não, eu pensava com o menino. E a gente não pode confiar no que o menino fala. Não dá para você acompanhar o que o menino está fazendo. Quem me entende? Eu gosto muito de dar um exemplo de uma história que me contaram lá em Aparecida de Goiânia. Um irmão lá que o filho dele cismou que era um Homem-Aranha. Então você chegava na casa do irmão, o filho dele estava assim, ó. Tss, corria, agachava atrás do sofá e tss, ele cismou que era um Homem-Aranha. O pai, um dia foi numa loja de fantasia e comprou uma roupa de Homem-Aranha para ele. Aí vestiu a roupa de Homem-Aranha. Ele era menino. Ele pensava que ele era o Homem-Aranha. Quando o pai dele colocou a roupa nele, que ele olhou no espelho, ele teve a certeza que ele era o Homem-Aranha. Ele subiu em cima da casa do pai e pulou. Só que ele não voou, porque nem o Homem-Aranha voa, tudo aquilo é mentira. Mas ele pulou de cima da casa do pai. Levaram o menino para o hospital todo arrebentado. Quando me contaram essa história, o Espírito Santo abriu um quadro na minha frente. De Geraldo, muitas vezes a igreja é
ela é menino, ela pensa além do que convém, ela não tem a devida maturidade, ela coloca na cabeça que é e acabou. Hoje eu estava almoçando com uma irmã aqui, obreiro de vocês, eu estava contando para ela de um amigo meu, que alguém liberou a palavra sobre ele, que ele seria um pastor. Ele era um jovem solteiro. Aí um dia uma irmã chegou para ele e disse assim: você já percebeu que não tem pastor solteiro? Ele tinha recebido uma palavra do pastor, queria se casar, queria ser um pastor. E aí uma mulher chegou para ele e disse: não existe pastor solteiro. E aí ele saiu louco na igreja, caçando uma menina para casar. E a primeira que se propôs, ele já começou a relacionar, e já foi na casa do pai dela, já bateu o martelo: vou casar com a sua filha, papa. E a igreja começou a concordar, e houve toda uma festa. Fulano vai casar, fulano vai casar. E eu olhando tudo aquilo. Aí um dia eu chamei lá na minha casa, entrei lá no meu quarto, coloquei na minha frente, fechei a porta para ele não fugir. E disse: olha dentro dos meus olhos, e diz assim para mim: eu amo a fulana. Ele diz: como? Sério isso mesmo? Olha bem dentro dos meus olhos e diz: eu amo a fulana. Aí ele olhou bem dentro dos meus olhos, eu olhei bem dentro dos olhos dele, e ele disse: eu amo a... Deixa eu chorar. Chorou igual um menino. E eu esperei ele acabar de chorar. E disse: agora você vai lá na casa do pai dessa moça, conserta a lambança que você fez, vai lá e pede perdão dos pais dela, entrega essa moça para os pais, porque você quer casar porque você quer um título de pastor. Você é imaturo, as coisas de Deus não é assim. Você vai desgraçar o seu futuro e o futuro da menina, porque você quer um casamento, não porque você a ama, não porque você quer uma história de casar, não porque você quer ter filhos, netos e bisnetos. Você quer um ministério, você está negociando, você está fazendo dela um negócio, um comércio, em prol da sua ordenação de pastor. Quem está me entendendo aí? Crentes imaturos, eles geram muitos problemas na igreja. Você quer ter um problema eterno nessa igreja? Ordena um crente imaturo, dá título para um crente imaturo. Isso aqui é um perigo, irmãos, ó. Isso aqui é um perigo. Pessoas que não têm a devida maturidade, que não têm as suas emoções tratadas, que não têm as suas motivações em Cristo. Vem aqui para frente, pega isso aqui. O brasileiro, ele é por natureza emocional. Você já percebeu isso? Você está aqui, ó. Aí alguém liga uma música e você começa com o pezinho. Aí se demorar, você já está na cintura. Se alguém me segurar, daqui a pouco você está. O brasileiro, ele é emocional, extremamente emocional. Eu conheço algumas culturas. O oriental, ele é extremamente disciplinado. As reações dele é muito diferente do ocidental. Nós não, nós somos uma nação quente. O brasileiro é quente, ele é muito emocional. Escute o que eu vou te dizer. Há coisas na obra de Deus, irmãos, que você não pode fazer pela emoção. Você tem que fazer por revelação de Jesus Cristo. Você tem que fazer movido pelo Espírito, movido pelo entendimento que Deus falou com você, considerando, julgando. Sabe, queridos, qual é um dos maiores problemas da igreja atual? Ela não sabe julgar no Espírito. A Bíblia te dá liberdade para você julgar. Paulo diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Vai lá comigo: o homem espiritual, todo mundo, o homem espiritual julga todas as coisas. Amém? O homem espiritual ali é o homem maduro, ele julga. O autor de Hebreus diz que o homem espiritual, o homem amadurecido, amanhã vamos tocar um pouco nisso no texto de Hebreus, fala que ele sabe discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, eu profetizo a maturidade em vocês para discernir não só o bem, mas o mal também, em nome de Jesus. Porque essa geração padece
Por que ela padece? Porque ela é rasa. Por que a atual igreja hoje padece, irmão? Por que a igreja hoje virou vítima dos falsos profetas? Escute isso, irmão. Uma igreja rasa é um campo fértil para os falsos profetas. Uma igreja imatura é tudo que os falsos profetas precisam. Uma igreja imatura, irmãos, ela vai ser assolada pelo espírito do anticristo. É impressionante, irmão, como que nos nossos dias os pastores vendem a palavra de Deus, como se fizeram comércio da palavra de Deus. Vendem travesseiro, vendem fronha, vendem água, vendem óleo. Agora está vendendo vassoura. Vassoura ungida para varrer demônio. Irmão, não se varre demônio com vassoura, se varre demônio com a fé. Paulo diz: resistir e firme na fé. Você resiste o diabo com a sua fé, não é com vassoura, não. Mas é uma ignorância. E vende a vassoura por R$400. O diabo não tem medo de vassoura, irmão. E você nunca vai achar o diabo para dar uma vassourada na cabeça dele. Você vence ele é por meio da fé. A palavra de Deus diz que você resiste ele é por meio da fé. Mas uma igreja rasa, você faz dela um comércio, você faz dela um negócio. Ela não sabe discernir. Ela não sabe discernir pela palavra e não sabe discernir pelo Espírito. Porque há coisas que você vai discernir pela palavra. Você vai abrir a palavra, se você se entregar à palavra, você vai ver coisas na palavra que os homens fazem que não tem nada a ver com a palavra. E há coisas que você vai discernir no Espírito. Porque o seu espírito amadurecido, ele casa, ele se une ao Espírito de Deus. E quando você perceber algo, e quando tiver algo na sua frente que não é do Espírito de Deus, o seu espírito vai recusar aquilo. Diga comigo: mas o crente imaturo não tem essa visão. Porque ele não tem um espírito edificado. Chegou uma hora que Paulo diz: olha, eu desisti das coisas de menino. Eu parei, eu amadureci, eu cresci. E agora eu não opero mais como criança. Eu não falo mais como criança. Eu não penso mais como criança, eu penso como Cristo. Eu não faço mais como essas crianças fazem. Irmãos, é interessante, criança. Você já observou tanto que criança é egoísta? Você já pensa? Você consegue perceber o egoísmo nas crianças? Vou te dar um exemplo. A criança está brincando com 3 brinquedos, 3, 4 brinquedos. Aí chega um coleguinha dele, ele diz assim: não, tudo é meu. Quem já viu isso por ele? Tem demais. Egoísta. Criança é egoísta, irmão. Eu estava numa festa de aniversário uma vez, e de repente o menino deu um grito lá e veio com o rosto sangrando. E aí as mães vêm de um lado e de outro, aquelas galinhas chocam, né? Irmãos, uma confusão. E não tem jeito, irmãos. Aonde tem festa, aonde tem confusão, aonde tem confusão e tem pastor, eles mandam chamar o pastor. E infelizmente só tinha eu de pastor. Aí me chamaram lá. E aí eu fui lá e apartei a Bíblia, amancei uma galinha, amancei a outra, aquelas mães. E aí fui averiguar o motivo pelo qual uma criança havia arrancado sangue na outra. O motivo pelo qual uma criança sangrou a outra, irmãos, era uma rodinha de carrinho, uma rodinha de plástico. Criança é assim, não mede as consequências, não tem conceito de valores estabelecido. Arranca sangue no outro, leva uma rodinha de carro. Mas isso também tem na igreja, irmãos. Crentes imaturos que arranca sangue no outro. Não arranca literal, mas arranca falando mal, mas arranca questionando ele, arranca por inveja. Você toca na honra do seu irmão, arranca o sangue dele, não é? Isso, eu sei que aqui na cidade de vocês, aqui nessa igreja, não tem isso. Na manhã tem demais, mas nós estamos desenvolvendo o espírito. Aqui eu sei que não tem esses problemas, mas lá nós temos. Quem está me entendendo? Mas chegou a hora que Paulo diz: irmãos, eu cresci, eu amadureci, e eu abandonei as coisas de menino.
Quantos topam amadurecer e que dá glória a Deus? Deixa eu te falar algumas coisas, irmãos. Todos os problemas que nós temos na igreja, na minha, e olha que a minha igreja tem muito mais problema que a de vocês. Todos os problemas que nós temos na igreja, nos nossos relacionamentos, é fruto de uma só coisa, irmão: da nossa falta de maturidade e do nosso andar carnal. Porque quando nós não somos maduros no espírito, nós temos muita motivação errada dentro de nós. Nós fazemos coisas que muitas vezes não tem nada a ver com o Evangelho. Nós fazemos coisas movidas pela nossa vontade e não pensamos na vontade do Senhor. Tem um livro que todo crente deveria ler. O título daquele livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Não sei se alguém que já leu esse livro. Olha, tem uma irmã que leu. Nos seus passos, o que faria Jesus? Antes de você fazer qualquer coisa, como Jesus faria isso? Como Jesus ia relacionar com o meu irmão? Como que Jesus ia tratar essa situação de ciúme? Como que Jesus ia tratar essa situação de pecado? Eu disse agora, pregando para vários pastores em Brasília, preguei para quase 150 pastores e líderes. Eu estava lá no pastor Everaldo, eu estava falando com eles, irmãos, a igreja, ela é tão imatura, igreja. Ela está tão necessitada de maturidade, que nós até hoje não conseguimos praticar Mateus 18. Mateus 18 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, não coloque no Facebook. Se o teu irmão pecar contra ti, não coloque no Instagram, não coloque no Twitter. Não conte para o pastor, não conte para ninguém, não faça fugir, não conte para o pai dele. A palavra de Deus diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. A glória a Deus, irmão. Vai a ele, confronta, ama, oferece perdão, abraça, chora, resolve. Mas na nossa imaturidade, aí o que a gente fala? Opa, meu irmão pecou contra mim, eu vou contar para o pastor, que ele fica mal, eu fico bem na vida. Desculpa, irmão, lá na minha igreja acontece isso. Ah, meu irmão pecou contra mim, eu vou contar para o pastor, que aí o pastor vai ver que ele ainda é uma víbora e eu estou uma ovelha, né? A igreja está cheia de gente disfarçada, irmãos. Tem gente que chega na igreja berrando, viu? Mas só nos cultos. Ele entra lá na porta, você olha para ele, que gracinha. Ele... Você diz que ovelhinha bonitinha, engraçadinha. Aí quando ele vai para casa, fica só ele e a mulher dele lá no quarto. Parece dois ninjas. Mas quando chega na ovelha na igreja, graça e paz. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar umas verdades aqui esse final de semana, para mim e para você. Seguinte, pastor, o senhor já é um maduro? Não, querido, eu estou a caminho da maturidade. Mas eu acredito que eu tenho algumas coisas para ensinar aos irmãos. Eu acredito que eu posso hoje fazer o que eu estou fazendo. Eu acredito. Ainda que eu tenho muito a amadurecer. Você recebe, é bem? Amém. Escute um negócio que eu vou te dizer que é muito sério. Muito sério mesmo. Tempo de igreja não amadurece crente. Você quer dizer isso comigo? Diga comigo. Tempo de igreja não amadurece crente. Tem crente aqui, irmãos, que pisou na lama do dilúvio. Crente velho de igreja. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. É impressionante isso, né? Eu tenho o pastor José Rodrigues como uma referência. Meu pastor é uma referência. Mas o pastor José Rodrigues foi o meu primeiro pastor. Eu converti no apelo que ele fez. E ele é uma referência para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque eu acompanho a vida daquele homem há 20 e poucos anos. Há quase 30 anos eu acompanho a vida daquele homem. E eu percebo dele, irmão,
que ele não envelheceu na igreja. Eu percebo nele que ele amadureceu em Cristo. Deus não quer que você seja um crente velho de igreja. Deus quer que você seja um crente maduro no Espírito. Vou repetir: tempo de igreja não amadurece crente. Tem pessoas que você conversa com ele, tem 10 anos, 15 anos, 30 anos de crente. Você conversa com ele, querido, ele sabe tudo do Jornal Nacional, sabe tudo da Revista Verde, sabe tudo do futebol, sabe tudo da política, ele sabe um monte de coisa, mas você não consegue comungar com ele no Espírito. Você não consegue comungar na mesa do Senhor. Ele não consegue participar com você da mesa do Senhor. A nossa primeira comunhão, queridos, é com o Senhor. Posso ouvir um amém? Diga, e a segunda comunhão é com o corpo de Cristo. É com os irmãos. Amém? E qual é o propósito da comunhão? Porque muitas pessoas não entendem o propósito da comunhão. Esse final de semana aqui vocês vão ter muita comunhão. A palavra comunhão no original significa sentar na mesa e comer junto. É isso que significa comunhão. Sentar na mesa e comer junto. Todo dia Deus te chama para sentar na mesa do Senhor e comer junto com Ele. Posso ouvir glória a Deus? Mas qual é o propósito da comunhão? O propósito da comunhão é eu derramar sobre você o que Deus me entregou, e você derramar sobre mim o que Deus te entregou. Só o Tião que creu, eu vou falar de novo. O propósito da comunhão é eu derramar em você o que Deus me deu, e você derramar em mim o que Deus te deu. Porque não haverá no corpo de Cristo, não vai haver na igreja uma pessoa especial que Deus deu tudo para ela. Não, a palavra de Deus diz que Deus, Ele fala, Ele reparte, Ele anuncia o que Ele vai fazer aos seus santos, os profetas. Não temos tempo aqui para entrar nisso. Mas a revelação de Deus não é dada só a um homem. Eu trabalho muito essa questão da idolatria na igreja. A atual igreja, ela é idólatra, ela idolatra homens. Homens que Deus levanta, homens ungidos, homens que têm maturidade, que têm porção, que têm vida para derramar no corpo. Mas a igreja olha para eles e faz deles um Deus. Não, querido. A coisa que Deus entregou para você que eu preciso, mas Deus entregou foi para você. E é na comunhão que eu vou receber. Agora, se eu não desenvolvo o meu espírito, eu não vou receber. Porque quando eu sentar com você, você vai querer falar de futebol. Ainda que não tem nenhum mal nisso. É errado, gente, quando você fala de futebol, fala da política. Eu venho conversando com o Sebastião, ele foi me pegar no hotel. Nós viemos falando sobre a atual situação política no Brasil. O errado é quando você vai para essa pessoa, ela só tem isso. Você vai amanhã, ela só tem isso. Você vai depois da manhã, só tem isso. Daqui um mês só tem isso. 6 meses só tem isso. Um ano só tem aquilo. Está errado, querido. Ele não compartilha Cristo. Por quê, pastor? Porque ele não come o pão vivo que desceu do céu. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, eu digo hoje sem medo de errar. A maior necessidade da igreja hoje chama-se maturidade espiritual. Amadurecer. Deixa eu te mostrar um texto aqui em Efésios. Vai comigo para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Preste atenção nesse texto, querido. Eu estou sem relógio aqui. Imaraço. Não, esses lugares assim é bom, sabe por quê, querido? Quando você terminar aqui, você não vai precisar viajar, você vai dormir do lado. Eu posso pregar até meia-noite. Olha, lá na África eu preguei quase 2 horas. Efésios capítulo 4. Abre aí, por favor, querido, em nome de Jesus. Rafael, vamos precisar da sua Bíblia de novo, querido. Eu sei que você salta aqui da frente, me perdoe, vem para frente de novo. Até porque você é um muito bonito, ficar na minha frente vai me fazer bem. Primeira vez que eu vi o Rafael, eu amei o Rafael, irmãos. Isso é graça para o Rafael. Ele estava mais cabeludo, mas estava mais gordinho também. Aqui o Tocantins emagreceu ele, tirou alguns cabelos.
Efésios capítulo 4, quem achou, diga amém. Vamos ler, irmãos. Efésios estava aqui hoje? Cadê ele? Perdão, eu abri errado aqui. Essa Bíblia que ela é muito velha, ela cola as páginas. Tem mais de 15 anos que eu uso ela. Efésios capítulo 4, olha comigo o versículo 14. Diz assim: ele está falando dos ministérios, nós não temos tempo para isso, mas vai no 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem toda a igreja que está aqui essa noite, todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de cada junta. Cada um aqui tem um auxílio para o corpo de Cristo. O auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação. Aumento, cooperação, perdi aqui. Cooperação de cada parte, excetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Diga comigo, a maturidade tem o propósito de nos tirar da meninice. Diga, porque os meninos espirituais seguem vento de doutrina, é enganado por homens malignos. Diz, irmãos, para que não sejamos mais como menino. Ele, no capítulo 4, Paulo está falando dos ministérios. Talvez durante a manhã a gente entra nesse aspecto, né? Você amadurecer e descobrir quem você é no corpo, o seu chamado, o seu ministério e os dons que completa o seu ministério para você exercer no corpo de Cristo. Porque há coisas que nessa igreja que ainda não está pronto porque você não se levantou ainda. E Deus não vai entregar para ninguém, Deus entregou foi para você. Então é melhor você amadurecer e responder a Deus, porque Deus precisa de você no corpo. Isso é engraçado, irmão, mas é verdade. Eu não acredito em crente de banco. Tem isso na Bíblia, irmão. Você não arrumaria de crente de banco. Minha mãe não, talvez a gente entenda nisso também. Mas ele está falando dos ministérios, dos 5 ministérios, está aí no versículo 11. Qual é a função dos ministérios? Amadurecer o corpo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro. Você já chegou numa praça cheia de meninos, irmão? É igual você tentar pegar 10 angolas no pasto. Alguém consegue pegar 10 angolas no pasto? Menino fica assim, ó, agitado de um lado para o outro. Eu conheço crente assim, irmão, agitado, que corre de um lado para o outro. Eu fui pregar numa igreja pequenininha, e o pastor lá segura as pessoas à base de cargo. Todo mundo tem cargo. Então na hora do culto estava todo mundo correndo para um lado, porque não tinha nada para arrumar. Mas porque ele tinha um cargo, ele tinha que fazer alguma coisa. Não tinha ninguém para me ministrar. Eu falei, para tudo, vem todo mundo para cá. Porque eu não tinha que ficar na porta, eu tinha que ficar no estacionamento, vigiar 2 carros que estavam lá fora. Sabe? A pessoa cria um negócio na cabeça que parece que a igreja tem uma estrutura de 10 mil pessoas, enquanto tem 20. Não é? Menino é assim, fica agitado de um lado para o outro. E porque não tem raiz, diga comigo, porque não tem raiz. Diga, porque não aprendeu a ficar nos pés do Senhor, porque não aprendeu a maturidade, segue vento de doutrina. A igreja está cheia de vento de doutrina, modismos. Irmão, eu vou escandalizar vocês agora. Estava na internet, tiraram. Mas estava na internet até um dia desse, eu vi. Não estou falando de algo que me falaram, eu vi. Um pastor que diz, olha, que eu tenho a unção diferente que Deus deu para ele. Aí põe os crentes em fila, ele pega um pouco de água, coloca na boca, sacode aquela água, dentro da boca. Aí o crente vem, abre a boca, ele cospe dentro da boca do crente, para receber a unção. Olha o nível que a igreja chegou, irmão, do homem cuspir na boca dela. Tem uma, está aqui, ó, está no meu iPhone. Um pastor que diz que ele tem uma unção que ele não pode pisar no chão, porque o chão, a terra está contaminada com pecado. Aí os obreiros carregam ele nas costas.
Aí muda nas costas dos obreiros, os obreiros carregam para a igreja, carrega para dentro do carro, carrega para a igreja. Aí ele prega montado nas costas do obreiro, porque não pode pisar no chão, porque o chão está contaminado. E ele é o santo de Deus. Diga bem forte comigo: imaturidade. Diga meninice. Não é? Isso é meninice, irmãos, dentro de doutrinas. Aí ele diz mais: pelas artimanhas dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Diga bem forte comigo: uma igreja, bem forte, uma igreja imatura é um campo fértil aos falsos profetas. Jesus disse que nos últimos dias haveria uma manifestação grande de falsos profetas. Jesus chega a dizer assim: olha, muitos falsos profetas. Agora a igreja, querido, muitas vezes os cristãos, eles pensam errado. A maioria das pessoas que você conversa com elas sobre o falso, se eu perguntasse o que é falso, a maioria que pensa que falso é o contrário do verdadeiro. Mas falso não é o contrário do verdadeiro. Falso é algo que está muito próximo do verdadeiro, porém não é verdadeiro. Veja como nós vamos amadurecer. Porque Jesus disse que esses dias os falsos profetas vão passear por aí, inclusive no nosso meio. No final do primeiro século da igreja, a igreja estava cheia de falsos profetas. João chama eles do espírito do anticristo. Já estava na igreja. No final do primeiro século da história da igreja, João assistiu todo o primeiro século da história da igreja. Porque nós achamos que falso é o contrário do verdadeiro. Não. Falso é aquilo que está muito próximo. Alguns anos atrás tinha um músico lá no Viricré, e ele comprou um captador que coloca em violão. E ele comprou aquele como original. E ele levou para um irmão que tomava conta do estúdio, muito experiente. Aí aquele irmão olhou e falou: rapaz, está muito parecido. Ele disse: não, é original, comprei como original. Esse é original, aí eu já conferi. Aí o irmão disse assim: vamos abrir ele. Abriram aquele captador. E aquele irmão que entendia começou a mostrar para ele que aquele captador não era verdadeiro, era falso. Porém ele era muito parecido, irmão, mas não era verdadeiro. Eu declaro aqui, irmãos, uma unção sobre você para perceber o que é verdadeiro. A palavra de Deus, que a unção dele que opera em nós é verdadeira, e é para reconhecer o verdadeiro. Eu declaro aqui um povo amadurecido em Deus para reconhecer o que é e o que não é de Deus. E o que é você mergulha, o que não é você vai repreender em nome de Jesus. Você recebe glória a Deus? Quem recebe a glória a Deus? Mais uma vez. Olha o versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Deus quer que você cresça em tudo, querido. Deus é a favor do seu crescimento. Deus é a favor que você se torne grande. Ah, pastor, eu grande. É, querido, Deus não quer que você seja um menino a vida inteira. Deus não quer que você seja um bebê a vida inteira. Deus quer que você cresça, que você amadureça, que você desenvolva as suas faculdades espirituais, que você encontre o seu ministério, que você saiba quais são os dons que equipam o seu ministério, e os busque para você não fluir na carne, mas fluir pelo seu ministério, no Espírito, dentro dos seus dons. Amém, querido? Mas seguindo a verdade em amor. Eu preciso repetir algumas coisas aqui. Tempo de igreja não te amadurece. Pastor, o que me amadurece? Práticas espirituais. O que vai fazer com que eu seja um crente maduro? Diga comigo: oração, oração em línguas, meditação na palavra, jejum, adoração, louvor, confissão da palavra. Vai lá de novo: oração, oração em línguas, meditação na palavra, adoração, louvor, jejum, confissão da palavra. Diga comigo: hora após hora. Isso vai te amadurecer. Qual era o problema de Marta e Maria?
é que Marta estava numa dimensão e Maria estava em outra dimensão. Marta estava numa dimensão que não se amadurece. Andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Isso fala da maioria dos crentes hoje, irmãos. Nós estamos preocupados com muitas coisas. E muitas vezes coisas que não têm nenhum significado. Qualquer coisa nos tira da presença de Deus. Qualquer programinha de televisão já é suficiente para você desistir de ficar no quarto e ficar 2, 3 horas na frente da televisão. Nós somos muito agitados, correndo atrás de dinheiro, o cheque vai cair, e isso vai acontecer, o casamento do fulano, o casamento do Beltrano. Eu casei uma filha agora, vou casar outra agora dia 25 de março. Irmãos, não tem coisa mais estressante do que casamento de filho. Eu tenho 3 mulheres em casa. Irmão, você não sabe o que é 3 mulheres buzinando na sua cabeça falando de casamento. Elas programaram o casamento 1 ano antes. Eu falei, pra que isso? Ela disse, não, é coisa demais. Irmãos, eu fiquei 1 ano ouvindo a palavra casamento em casa. Foi eu que fiz o casamento. Quando eu terminei o casamento, eu reuni minha família e falei, está proibida a palavra casamento aqui. Aí passou um dia, a outra chegou e disse, pai, decidimos, vou casar. Já começou tudo de novo. Mas é impressionante, não, mas tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo outro. Sabe por que nós ainda somos raros, irmãos? Porque nós não aprendemos o ensinamento que Jesus deu para Maria, que para mim é a base de toda a vida cristã. Jesus entregou a Maria o que não entregou a Paulo, o que não entregou a Pedro, o que não entregou a João. Não, Jesus entregou a preciosidade da vida cristã a Maria. Porque Marta corria de um lado para o outro. A Bíblia diz que ela estava agitada. Você conhece crente agitado? Quem conhece crente agitado? Segunda-feira está louco na porta do banco, caçando dinheiro emprestado para cobrir cheque. Crente agitado, gente que tem um excesso de preocupação, não sabe descansar no Senhor. Minha esposa pega no meu pé e fala, você viaja, não liga. Eu falei, para que ligar? Eu estou bem. Não, mas você tem que dar relatório, como é que está aí? Eu falei, tá bom. Agora eu estou aprendendo a dar relatório, por amor a ela, porque eu não gosto, né? Porque eu sei que Deus cuida de mim, igual Ele cuida de você. Amém. Pastor, qual é o problema dos crentes marcas? O problema dos crentes marcas, irmãos, é que eles não oram nem deixam você orar. Eles não se edificam e atrapalham quem quer se edificar. Irmãos, tem crentes da igreja que são verdadeiros tropeços. Me perdoe, desculpe. É os crentes marcas. Porque Marta virou para Jesus e falou, Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo? Como diz os goianos, o Senhor não tem zóio na cara? Eu estou correndo de um lado para o outro, resolvendo aqui a questão da ceia, da casa, arrumando a casa para receber a casa limpinha, para receber o Senhor, cuidei das vasilhas, já estou colocando o alho para queimar, e Maria está aí, esse monte aí no seu pé. Aí Marta disse, Senhor, manda que ela venha me ajudar. Ou seja, põe ela no meu ritmo. Jesus disse, olha Marta, você anda agitado e você anda preocupado com um monte de coisa. Aí Jesus disse, Maria, pois, escolheu. Dá glória a Deus, irmão. Escolheu. As frases espirituais é uma escolha, querido, que você decide fazer. Você diz, eu vou buscar Deus, eu vou orar em línguas, eu vou meditar na palavra, eu vou crer, eu vou jejuar, eu vou orar. Eu decidi. É uma decisão. Maria escolheu. Eu escolhi, não vou ser mais menino. Eu vou amadurecer, vou ser o braço direito do meu pastor, o esquerdo, a perna direita, a perna esquerda. Você é tudo. Você é Deus, eu não da minha igreja. Eu decidi, eu escolhi pela vida de maturidade. Vocês sabem o que nós passamos em Goiânia nos últimos anos. E eu fui muito cobrado. Muito cobrado. Cobrado por pastores. Mas eu entendi uma coisa, irmãos. A maturidade não é só para as coisas boas. A maturidade é para você suportar os dias maus, suportar os dias difíceis. Irmãos, eu dou glória a Deus por essa igreja. Que a primeira vez que eu vim aqui, eu ouvi um relatório de uma pessoa das lutas dessa igreja. Ela me explicou a luta dessa igreja.
Eu até orei ali, fui para o hotel, cheguei no hotel, orei de novo. Eu estou percebendo, irmãos, que vocês estão resistindo. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Maturidade não é só para as coisas boas, querido. É para você aprender a resistir o dia mau. As lutas da vida cristã. As dificuldades que Jesus disse que vai haver. Os falsos obreiros que Jesus disse que vai ter no nosso meio. Os obreiros fraudulentos que Jesus disse que vai ter. Os apóstolos falsos que Jesus disse que vai dar na igreja. Gente vendendo a Bíblia que Pedro já denunciou nos últimos dias, falando como é que volta. E por aí vai, e muitas outras coisas. E gente que dentro da igreja te persegue. Eu já fui perseguido na igreja, irmão. Já fui mandado embora da igreja. Eu recebi 2 profecias no seminário. O pastor Zé pegou o microfone, entregou assim para os formandos, disse que era cada formando, vem aqui falar das suas expectativas ministeriais. Peguei o microfone, falei com os meus colegas ali, 30 e poucos colegas, quase 40. Falei para eles: olha, eu sei que Deus vai me fazer um pregador, eu vou pregar no Brasil e nas nações. E eu olhava para a cara dos meus colegas e estava assim, cutucando no outro. Aí quando eu voltei, eu sentei lá, tinha um cara atrás de mim, ele bateu a mão no meu ombro, disse assim: você não vai virar nada. Que tal essa profecia? Essa profecia os crentes não querem não, né? Você não vai virar nada. Essa foi a profecia que eu recebi. Alguns anos depois, uma pastora para na porta da minha casa, queria que eu entrasse no negócio de marketing de rede. Eu não entrei, nem eu, nem minha família. Ela disse: você vai passar fome no ministério. Ela disse: igreja não dá camisa para ninguém não, você vai passar fome no ministério. Passei não, querido. Deus tem cuidado de mim e da minha família. Já passei muita luta, já passei muita dificuldade, mas Deus nunca me abandonou. Maturidade é para você suportar os dias difíceis. Um dia eu estou subindo as escadas de um grande avião Boeing. Quando eu chego na porta do avião, abre-se um telão na minha frente. De uma vez só, Deus estava me levando em 4 países. Abriu aquele telão, Deus apareceu naquele telão e disse: olha, você foi fiel a mim, eu estou sendo fiel a você. Irmãos, eu profetizo aqui uma igreja amadurecida para vencer os argumentos do diabo, para vencer os argumentos da alma, para vencer também, irmãos, os argumentos malignos que vêm contra nós. Sabe aquela coisa assim, sorrateira, disfarçada de espiritual? Vou te dar uma dica: cuidado com aquelas pessoas da igreja que fazem assim, ó. Vem aqui, querido. Aquelas pessoas que dizem: olha, você conhece? Fica aqui de costas para eles. Fica de costas. Você conhece o Rafael? Cara, Rafael é uma bênção. E cara, é muito bom. Mas diga para o seu irmão, fala: no mas, vaza dele. Porque assim, primeiro ele diz: Rafael é uma bênção. Ele, na verdade, ele quer queimar o Rafael, ele quer fazer mal. Mas ele tem que trazer um ar espiritual que é para você crer. Então primeiro ele se faz o espiritual. Cara, Rafael é maravilha, cara é um de Deus, mulher dele é uma mulher de Deus, os filhos dele, a família dele, cara é de olho. Mas obrigado. Não, querido, nós vamos aprender a cobrir em amor. Diga comigo: a maturidade vai ensinar um dos versículos mais belos da Bíblia: o amor cobre multidões de pecados. É verdade, pode aplaudir a palavra de Deus. O amor vai te colocar, a maturidade vai te colocar no amor, irmãos. O amor não descobre. O amor não leva você a tirar um lençol para mostrar nudez do seu pai. O amor leva a você cobrir as falhas do seu irmão. Aí você entende isso em Jesus, quando aquela mulher foi pega em adultério. E aqueles homens pegaram as pedras para apedrejá-la. E a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo no chão. Senhor, essa mulher
primeiro eles levavam aos sacerdotes, né? Os sacerdotes não levam para o mestre. Eles não queriam que Jesus resolvesse, eles queriam ver como que Jesus ia sair daquela. Eles queriam testar Jesus, porque a Bíblia diz que eles estavam à procura de uma falha para condená-lo. Leva lá para o mestre, vê o que o mestre fala. E Jesus estava escrevendo lá no chão. Chegava com aquela mulher: olha, mestre, ela foi pega dentro do teto, e na lei diz que ela é digna de ser apedrejada em público. E Jesus continua lá manso, porque a maturidade vai te fazer um homem manso. Jesus ficou lá, irmãos, consciente de toda aquela situação, escrevendo ali na terra. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte: quem não tiver nenhum pecado aí, atira a primeira pedra. E assim sucessivamente. Quando Jesus se levantava, só a mulher, ela estava diante do único que era digno de apedrejar ela, porque ele não tinha nenhum pecado. Porque a palavra diz que ele foi tentado em todas as coisas e em nada ele pecou. Ele era o único que podia apedrejar. Mas ele disse: mulher, nem eu te condeno. A maturidade te ensina a andar em amor, irmãos. A maturidade te ensina a cobrir em amor. Quem recebe a glória a Deus? Posso ter mais 5 minutos? Só para concluir aqui, para a gente começar amanhã de novo. Mais 5 minutos? Ok? Olha para a sua Bíblia aí. O versículo 15 ele diz assim: mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga comigo: cresçamos em tudo. Vai lá: casamento, relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, profissão, prosperidade, na igreja, ministério, relacionamento, em tudo. Amém? Diga comigo: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Aqui está o segredo da maturidade. Você não tem que crescer em mim, nem em Éder, nem na Savila. Em primeiro lugar, ainda que nós deveremos ser motivo para você seguir a Cristo, ainda que nós temos que ser exemplo, mas você deve crescer em Cristo. Crescer no cabeça, crescer no conhecimento de Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. A palavra de Deus diz que Jesus crescia diante de Deus e dos homens. O problema é que nós queremos crescer diante dos homens. Nós queremos ser vistos pelos homens. Nós queremos fazer para que os homens nos reconheçam. Nós queremos fazer para agradar o pastor. Ainda que isso tenha o seu lugar, mas não é prioridade. Nós temos que fazer, nós temos a ideia de que eu vou fazer, fulano vai ver, ele vai contar pontos para mim. Querido, sai disso em nome de Jesus. Amém? Eu tenho algumas glórias que eu trago na minha coroa, queridos. Uma delas é que eu nunca pedi para pregar na igreja de ninguém. Eu trago algumas glórias. Pastor Heber sabe que eu nunca constrangi ele a nada. Eu tenho esse testemunho, falo aqui diante das câmeras para ele ver. Eu nunca constrangi o pastor Heber por nada. Eu nunca pedi título, eu nunca pedi para ser ordenado, eu nunca pedi nada, irmão. Falo isso para a glória de Deus. Porque desde o princípio eu entendi o crescimento em Cristo. Aleluia. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. É por isso que Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Esse texto no original está assim: Cristo formado em vós, a esperança para que o homem veja a glória de Deus. Irmãos, a sua maturidade vai revelar a glória de Deus. Porque por muitos anos eu falei assim: olha, eu confessava aquele versículo: toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas eu confessava aquele versículo na ótica do Velho Testamento. Eu confessava aquele versículo com o óculos do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento a glória de Deus era uma fumaça. O Shekinah, a glória visível de Deus. Quando Salomão acabou de construir o templo, a palavra de Deus diz que o Shekinah de Deus, a glória visível de Deus entrou naquele lugar. O templo foi tomado por uma fumaça. Quando Moisés desceu do monte, havia um véu no rosto dele.
era a glória, o Shekinah, a glória visível de Deus. Mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento a glória de Deus é eu e você. Nós somos a glória de Deus. Porque Ele nos chamou, nos redimiu, nos perdoou, nos lavou e nos glorificou para uma viva esperança. Então o mundo vai ver a glória de Deus através de mim, através de você. O mundo vai ver a glória de Deus através de uma igreja amadurecida, que transmite a vida de Deus e não a religião, que transmite a vida de Deus e não seus hábitos e costumes evangélicos. Isso é seríssimo, querido. Isso é seríssimo. Sua família precisa ver em você a glória de Deus. Diga comigo, os de casa, todo mundo, estou terminando, os de casa se ganha sem palavras. Amém? Diga, porque quem crê em Cristo, como diz as Escrituras, no seu interior vai fluirão rios de águas vivas. Precisa pregar para os seus parentes, deixa eles verem a glória de Jesus. Quando tiver uma contenda na sua família, entra no meio, traz a paz. Traz a paz, ora, traz a paz. Não acende, não joga mais brasinha, não. Traz a paz. Aí a glória de Deus está entrando lá. Eu disse ontem lá em Palmas, esse Jesus sacudiu um rapaz que estava na esperança de pegar a herança do pai, com o pai vivo ainda. O livro de Provérbios fala que essa pessoa vai estar debaixo de maldição. Aquele que busca a herança do pai, o pai estando vivo ainda, ele está debaixo de maldição. Lá em Provérbios, Salomão fala isso. Nós somos uma igreja amadurecida que vai caminhar no testemunho de Cristo. Cristo formado em vós. Esperança para os nossos familiares indo para a igreja. Deixa eu terminar aqui, queridos. A igreja, o Brasil está cansado dos evangelhos. Me perdoe. Eu sei o que eu estou falando. O Brasil está cansado dos evangelhos, das mandigas dos pastores. Mas eu creio que o Senhor nesses dias vai levantar uma igreja linda, a noiva do Cordeiro, que vai fazer a diferença nesses últimos dias. Um povo que vai andar no poder, um povo que vai andar no amor, um povo que vai andar na vida de Deus. Estou falando de você.